E aí, galera do Preparadão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna, sou professora do CAGE aqui em São José dos Campos. E estamos aqui agora fazendo esse projeto super legal que é o Preparadão para ajudar vocês a irem bem na prova do Enem e de outros vestibulares também. Nós já gravamos algumas aulas de física, tá aí na playlist, procura as aulas, tem de cinemática, tem de dinâmica, tem outros assuntos também. E agora a gente vai entrar no assunto de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é um assunto muito grande e relativamente complexo. Muitos alunos têm medo da eletrodinâmica, mas hoje eu vou passar os conceitos básicos, super fácil, para você conseguir abstrair bem, você conseguir entender o início da eletrodinâmica. Então, vem comigo aqui pro quadro, que eu já deixei uma coisa preparada para vocês. Ó, gente, eu já quero pedir desculpas, porque assim, eu sou professora de física, e professor de física tem que saber desenhar, mas assim, dei o meu melhor, tá bom? Então isso aqui, ó, arte da Bruna Zaire, tudo bem? Eletrodinâmica, então a gente vai começar a falar de eletricidade, essa coisa que a gente está cercado, né? Todo tempo, todo instante, em todo lugar, a gente tem eletricidade, fenômenos da eletricidade, da eletrodinâmica, tá? Por que recebe esse nome de eletrodinâmica? Aí você tem que fazer um link com a dinâmica, se você ainda não viu, vai lá na nossa aula de dinâmica, tá? Assiste, deixa os seus comentários, né? As suas dúvidas. E, para quem já assistiu e já está entendendo tudo, dinâmica é a parte da física que a gente basicamente vai estudar as forças. E na eletrodinâmica, a gente vê como que funciona essa parte das forças, porque tem força atuando aqui na eletrodinâmica, mas para fins de gerar eletricidade, para fazer um circuito funcionar, por exemplo. Tem outras aplicações também, é claro, mas de maneira básica é isso. Olha só, você talvez esteja perguntando que desenho é esse que eu fiz. Vou explicar para vocês. Isso aqui é uma torneira, tá? Tá parecendo uma torneira? É uma torneira saindo água. O que eu quero explicar aqui? A gente vai fazer um exercício mental para a gente compreender a parte de circuito elétrico. Por quê? Porque a eletrodinâmica, a parte da eletrodinâmica, da eletrostática, de energia, é uma parte da física que os alunos costumam achar difícil, porque precisa de muita abstração. É uma coisa que a gente não, apesar da gente estar cercado de energia, é difícil da gente visualizar o funcionamento desse sistema. Então, eu coloquei um comparativo para vocês conseguirem aí começar a imaginar como que funciona isso. Uma torneira ligada, a gente tem água passando pela torneira e caindo. Então, quando você vai lavar as mãos, lavar o alimento, enfim, lavar a louça, você tem uma torneira. Qual é o paralelo com a parte de circuito? Veja só, tem um desenho aqui também, bem minimalista, que é um átomo, tá? Um átomo, vocês já sabem o que é, mas, relembrando, o átomo, ele tem um núcleo, que é esse cara que está bem aqui no centro, e o núcleo, ele tem prótons e nêutrons. Eles ficam ali grudados, eles não se movimentam, eles sempre estão ali juntinhos. E aqui nós temos a eletrosfera, tá? Que são essas elipses, e em vermelho, os elétrons. Os elétrons, eles vão ser o nosso principal objeto da eletrodinâmica. Por quê? Porque os elétrons, eles que se movimentam. E quando eles se movimentam, vocês vão ver que isso é o que vai gerar corrente elétrica. Bom, olha só, para isso aqui acontecer, pensando na torneira, a gente precisa que a água saia de uma tubulação, né, de um cano, e ela faça um caminho até chegar
no final, onde vai sair aqui para lavar a nossa mão, para lavar a louça, enfim. Só que você precisa pensar que aqui quando a gente liga, certo? A torneira para sair, a gente gira, né? Para sair a água, para fechar. A gente está a gente está colocando uma força ali, que na verdade a gente vai falar que é a pressão da água. Então, a gente precisa de algo que empurre a água. Se não tiver pressão, a água ela não vai vir pelo cano, ela vai ficar parada, certo? Então, a gente precisa de algo que empurre a água até ela sair da torneira. Então, qual é o paralelo aqui com o circuitinho? Eu fiz um circuito onde a gente tem uma bateria, uma pilha, polo positivo, polo negativo, e aí um fio que precisa ser condutor. Então a gente pode imaginar que é o cobre, por exemplo. O cobre é um material condutor. E a gente tem uma lâmpada aqui que ela vai ligar. O paralelo que a gente faz é que a corrente da água, né? A água percorrendo isso aqui é corrente d'água. É uma corrente, a água está correndo. A gente pode falar também de, num rio, por exemplo, a gente chama de correnteza, né? Então, qual é o paralelo? Aqui nós temos elétrons. E eu vou representar o elétron pelo aqui, o pincel laranja. Eu falo pincel, tá, gente? Eu falei na outra aula que eu falo pincel, e aí vocês podem chamar de canetão, mas eu vou falar pincel. E aí, o que a gente tem? Num fio condutor, nós temos elétrons livres, que são esses caras que estão aqui na eletrosfera. E esses elétrons, eles precisam se movimentar para a lâmpada ligar. Então, um fio, eu estou representando aqui, obviamente o fio já tem elétrons. Só que esses elétrons, eles estão parados. O que faz o elétron correr? O elétron se mexer? A bateria. O que faz a água correr pelo cano? A pressão. Então a gente pode fazer um paralelo que se não tiver pressão, a água não vai correr. Então a gente vai fazer que é a pressão. Vou puxar uma setinha aqui. É como se fosse a bateria, tá? Eu preciso que a água corra. Eu preciso que os elétrons se movimentem. O que vai fazer isso? Aqui a pressão, aqui a bateria. Por quê? A bateria, ela vai gerar o que a gente vai chamar de DDP. DDP é diferença de potencial. Significa, se eu tiro essa bateria, não vai existir diferença de potencial e os elétrons não vão se mexer. Quando eu coloco a bateria, vocês precisam se lembrar que um próton atrai um elétron e vice-versa. O elétron é a carga negativa. E se eu tiver próton com próton, a gente vai ter uma repulsão. Então aqui, ó, repulsão, vão se afastar. E aqui a gente vai ter uma atração. Tá? Se eu tiver elétron com elétron, a gente também vai ter uma repulsão. Isso vem lá da eletrostática. Lá na eletrostática, a gente entende que o próton é positivo, o elétron é negativo, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Quando eu coloco a bateria, eu gero uma diferença, né, das cargas, eu tenho negativo e positivo, e isso é o que faz os elétrons se movimentarem. Como desse lado aqui eu tenho elétron, né, aqui desse lado da bateria, esses elétrons da bateria, eles vão repelir os elétrons que estão no fio.
Então, os elétrons começam a se movimentar nesse sentido. Olha só, por quê? Porque eles estão sendo repelidos por esse lado da bateria, tá? Então, olha só, eles começam a vir para cá. E faz sentido porque esse lado é o lado positivo. Então, os elétrons, eles querem sair do polo negativo e chegar lá no polo positivo. Esse lado repele e aqui está atraindo. Essa movimentação de carga elétrica, essa movimentação de elétron, gera corrente elétrica. Ah, então, se eu tenho uma corrente de água aqui, né, ó. Então, a gente pode imaginar gotículas de água para ficar mais fácil. A corrente de água, ela é como se fosse a corrente de elétrons, a corrente que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, aqui, ó, corrente elétrica. Então, vem comigo. A pressão empurra a água. Isso equivale à bateria, que é a DDP, que vai empurrar os elétrons. A água, que é movimentada, é a corrente d'água, vai passar. E os elétrons é a corrente, eles formam, né, quando eles estão em movimento, a corrente elétrica. Então, a gente pode concluir que a corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, é o fluxo de elétrons. Olha só, vou colocar aqui, fluxo de elétrons. Vamos recapitular então desde o início? Vamos lá. Olha só, primeiro, a gente tem um átomo ele tem próton, nêutron, elétron. Os prótons e os nêutrons, os prótons que são positivos e os nêutrons que são neutros, eles estão no núcleo do átomo, aqui no meio. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, onde tem os elétrons. Os elétrons a gente chama de carga livre, porque eles conseguem se movimentar. O próton e o nêutron não, porque eles estão no núcleo. Então, quando os elétrons se movimentam, se eles passam de um lugar para o outro, se eles começam a se movimentar, a ganhar velocidade, isso gera uma corrente elétrica. E o paralelo que nós temos aqui é a água. A água é como se fossem os elétrons. Se eu não tiver pressão, eu não vou ter água correndo. Se eu não tiver uma DDP, uma bateria, diferença de potencial, uma pilha, eu não vou ter elétrons circulando pelo fio. Então, olha só, sabendo disso, a gente consegue então concluir que a quantidade de carga que passa por um fio vai ser igual à corrente elétrica. Como que a gente chama a corrente elétrica? Corrente elétrica a gente representa pela letra I, minúscula. Aí tem uma situação interessante. Aqui eu mostrei para vocês que os elétrons estão sendo repelidos, porque cargas iguais se repelem, eles estão sendo repelidos por esse lado, estão sendo atraídos por esse lado aqui, porque é positivo. Com essa corrente, a lâmpada vai acender. Quando a corrente para, ou seja, quando os elétrons param, a lâmpada desliga. O que que a gente tem? Esse movimento. Mas, galera, atenção! Esse aqui é um movimento real dos elétrons. Então, aqui, ó, movimento real. Qual é o sentido da corrente elétrica? Nos livros, nas questões, em todo lugar que você for resolver uma questão de corrente elétrica, vai estar dando um outro sentido.
esse sentido aqui, ó. Como assim? Os elétrons não estão saindo do negativo e indo para o positivo? Sim, esse é o sentido real. Mas a corrente elétrica, ela é representada pelo sentido oposto. Por quê? Porque quando eles descobriram, os cientistas, eles estavam estudando, os físicos estavam estudando esse fenômeno da eletricidade, corrente elétrica, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo no fio. Eles não sabiam qual era o verdadeiro movimento do elétron. Então, eles colocaram como uma convenção o sentido da corrente elétrica do negativo para o positivo. E assim ficou. Depois, eles descobriram o verdadeiro sentido do elétron. Mas aí já era tarde, a convenção já estava feita. Então, isso aqui é o sentido convencional. E esse aqui é o sentido real. Então, cuidado! Vocês sempre vão ver corrente elétrica do menos para o mais, convencional. Do mais para o menos é o real. Não confundam isso, tá? Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas é só você pensar. Do menos para o mais, corrente elétrica. Do mais para o menos, sentido real dos elétrons. Tudo bem? E aí, esse fluxo de elétrons a gente chama de I, que é a corrente, e isso é igual... O que nós vimos? Um fio não tem elétrons? Os elétrons não estão percorrendo o fio? Isso é carga. Então, o I é igual a carga elétrica, que passa por um fio em um determinado tempo. Olha só que belezinha. Então, nós temos a primeira equação. Então, a gente já entendeu que para calcular a corrente elétrica, a gente precisa da carga elétrica dividido pelo tempo. Se o tempo está passando e não tem nenhuma carga passando naquele fio, então não tem corrente. Se os elétrons estão parados, não tem corrente. Se os elétrons estão se movimentando, tem corrente. Tudo bem? Agora, quem é o quê? Falei para vocês que o Q é carga, mas tem como a gente calcular só o Q também. O Q, vou colocar aqui embaixo, ele é igual ao número de elétrons, quantidade de elétrons que a gente tem, a gente representa pela letra N. Esse N, pensa que é número. Então, número de elétrons que nós temos num fio. 1, 2, 3, eu tenho 3 elétrons, 4 elétrons, 200 elétrons, não importa o valor, você vai colocar no lugar do N. E você vai multiplicar pelo E. Esse E é de carga elementar. O que isso significa? Seja o próton ou seja o elétron, eles vão ter o mesmo valor, só que o próton vai ter um valor positivo, porque o próton é positivo, e o elétron vai ter o mesmo módulo. Se a gente quiser colocar definir se é elétron ou próton, a gente coloca o sinal de menos. Então, o E, carga elementar, é mais ou menos, porque pode ser próton ou elétron, 1,6 vezes 10 elevado a 19 Coulomb. Certo? Tranquilo? Gente, menos 19. Será que é menos 19? Agora eu esqueci. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, produção, rapidinho. Galera, eu tinha esquecido aqui um branco, mas eu confirmei. É menos 19. É claro que é menos 19, né, gente? Porque a carga elementar é um elétron. O elétron é muito pequenininho. Deixa eu tirar essa régua daqui. Vamos lá. Então, gente, olha só. A carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Isso significa que um elétron tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e aí eu não falei para vocês, mas é Coulomb. C é a unidade de medida de carga.
Se fosse um próton, a gente colocaria o sinal de mais. Como é o elétron, a gente usa o sinal de menos. Então, olha só, quando eu utilizo a equação da corrente, a gente vai colocar esse Q aqui, que a gente consegue calcular, e o tempo. Qual é a unidade de medida? O Q, que é carga, é Coulomb. Então, olha só. Coulomb a gente representa pela letra C maiúsculo. E o tempo é em segundos. Ok? Só que isso a gente consegue reduzir e a gente chama Coulomb por segundo, a gente chama de ampere. Então, unidade de medida de corrente elétrica é A de ampere. Então, a gente pode ter 10 amperes, 20 amperes, 1000 amperes. Isso é unidade de corrente elétrica. Tudo bem? Então, gente, olha só. Entendido o que é corrente, a gente consegue dar mais um passo. Agora, a gente já entendeu que para ter corrente eu preciso da tensão, DDP. Ah, um detalhe, né? A DDP, que é diferença de potencial, a gente vai chamar de tensão. No linguajar popular, vocês chamam isso de voltagem, sabe? Qual é a voltagem da tomada? Qual é a voltagem da pilha? Na verdade, você está falando de DDP, que a gente também chama de tensão, e no popular, voltagem. Ok? E como que a gente coloca na matemática o que é a DDP? A gente vai representar como U. U é a tensão, tá? Ó. DDP, tensão, voltagem, representada pela letra U. Perfeito? Então, vou deixar aqui, ó, colchetes. E isso é igual a volts. É a unidade de medida. Não confundam. U é a DDP. V é a unidade de medida, que é volts. A voltagem. Então, a gente fala qual é a voltagem da tomada. A voltagem da tomada é de 127 volts. Qual é a voltagem para carregar o meu celular ou carregar o meu computador? Qual é a voltagem que precisa para carregar? 220 volts. Tudo bem? Então tá. Agora a gente consegue dar mais um passo. Você já entendeu isso aqui? Entendeu o conceito. Eu tenho uma comparação para você conseguir visualizar como que a corrente elétrica se movimenta em comparação com a água. Tudo bem, galera? Olha só, eu vou apagar o quadro e a gente vai dar um passo à frente, porque agora a gente vai conhecer uma outra grandeza desse cara aqui da eletrodinâmica. Já tirou print? Já copiou? Então, olha só, vou apagar. Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa, a partir de agora. Você já sabe o que é tensão? Você já sabe o que é corrente? Então, você não pode esquecer, jamais. Isso aqui já caiu em prova, muitas pessoas confundem, mas assim, a corrente, mentaliza aí, a corrente, que a gente representa pela letra I, depende da existência da tensão.
a gente representa pela letra U. A corrente depende da existência da tensão. Não existe corrente sem tensão. Agora, o contrário, a gente vai dizer que a tensão, olha só, que é a voltagem, né? Não depende da corrente. Galera, isso aqui parece besteira. Mas sabe qual é o que a galera confunde bastante? É que, normalmente, quando alguém leva um choque, por exemplo, ou então quando tem cerca elétrica, e aí, sabe, cerca elétrica de casa, então tem que ter cuidado para não encostar lá e levar um choque, por exemplo. Geralmente, quando a gente lê alguma notícia disso, quando a gente fica sabendo, quando a gente vai se comunicar que fulano levou choque, tudo mais, se você souber o número, geralmente as pessoas falam assim, se for uma notícia, levou choque de não sei tantos volts. Isso tá errado. Sabe por quê? A tensão, o volt, não dá choque. Como assim? O fulano foi lá e encostou num fio de alta tensão e levou um choque de não sei quantos volts. Essa frase está errada. A gente escuta bastante, a gente sempre lê isso em jornais, por exemplo, quando alguém está se comunicando para informar que outra pessoa levou choque. Só que isso, fisicamente, você tem que saber que está errado. Volts, voltagem, tensão, não dá choque. O que dá choque é a corrente. E você pode ter um fio onde tem alta tensão, mas não tem nenhuma corrente passando por lá. Se não estiver passando corrente, você não vai levar choque. Tudo bem? Então, o que dá choque é a corrente. Por quê? Porque é na corrente que a gente tem passagem de elétrons, né, gente? A tensão, ela vai fazer com que a corrente passe, que os elétrons se movimentem. Mas a tensão por si só não dá choque. Precisa da corrente, precisa dos elétrons passando para você tomar um choque. Sabendo disso, a gente conhece agora a resistência. Já ouviu falar de resistência? Resistência é muito comum, por exemplo, em chuveiro elétrico. Resistência elétrica. O que a gente costuma falar? Ouvir também. Olha só, várias coisas que a gente fala no nosso dia a dia é da física, só que a gente acaba trocando alguns termos, falando algumas coisas que não estão totalmente corretas, como, por exemplo, a resistência do chuveiro queimou. A resistência do chuveiro queimou. A resistência queima. Você vai comprar a resistência? Não, você compra o resistor, o objeto. Resistência é a grandeza física. Resistor é o objeto. Então, olha só, mais uma coisa que você consegue gravar, que a gente no cotidiano fala errado, apesar da gente relevar, porque dá para entender o contexto, mas fisicamente não está correto. A resistência elétrica, como o próprio nome já fala, vai ser um objeto, quer dizer, o resistor elétrico vai ser um objeto, um componente do circuito que vai resistir, olha o nome, resistor, resistência, vai resistir à passagem dos elétrons, ou seja, a corrente elétrica. O resistor, ele existe para dificultar a passagem dos elétrons. É como se fosse uma barreira. Só que ele não
ele não para completamente os elétrons. Parte dos elétrons conseguem passar e parte dos elétrons não vão conseguir passar. Quando esses elétrons não conseguem passar, o que acontece com o resistor? Ele esquenta. E é por isso que a gente tem o resistor no chuveiro elétrico. Porque a corrente elétrica vai passar pelo resistor, só que o resistor ele vai resistir, ou seja, ele vai dificultar, parte dos elétrons consegue passar, e aqueles elétrons que não conseguem, aquilo transforma energia elétrica em energia térmica e esquenta a água do nosso banho. Então, o que vai esquentar? O resistor. Por quê? Porque a corrente elétrica está passando, transformando energia elétrica em energia térmica. Essa é a função do resistor. E a gente representa o resistor com esse símbolo aqui. Esse símbolo, tá? Oscilando, é o resistor. A corrente vai passar por aqui e como isso aqui é difícil, parte dos elétrons ficam e parte passam. Então, o que a gente tem também? A gente tem um resistor ôhmico. Antes, olha só, tem uma... Não pode esquecer, né? A unidade de medida da resistência é o ohm. Como que a gente fala isso aqui? Ohm. Ohm, tá bom? Isso é a unidade de resistência. E aí, a gente tem a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm vai falar de resistores ôhmicos. Olha só, então nós temos resistores ôhmicos. O que é um resistor ôhmico? Você já entendeu o que é resistor? E um resistor ôhmico é quando ele tem um valor constante. A tensão sobe, a corrente sobe, o resistor ele vai ser proporcional. Isso significa que ele vai oscilar com uma proporção equivalente ali à tensão e à corrente. Isso vai gerar para a gente um gráfico linear. Então, basicamente, nós vamos ter o seguinte. No eixo horizontal, nós temos a corrente e no eixo vertical, nós temos a tensão, a voltagem. Ampere, voltagem. Tudo bem? Então, a sua tomada tem 220 volts ou tem 127 volts e por ela vai vir uma corrente. Tudo bem? Só que a gente sempre vai ter ali, de alguma forma no circuito, um resistor. E aí, o resistor ôhmico, olha só, ele é linear. Ou seja, a gente sempre vai ter um valor constante para a resistência, proporcional e constante. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um ângulo. Quanto mais inclinado for essa reta, significa que maior é a resistência. Se maior é a resistência, vai dificultar mais a passagem dos elétrons. Quanto menor esse ângulo, ou seja, quanto menor a inclinação da reta, menor é a resistência, a corrente vai passar com mais facilidade. Isso aqui é um resistor ôhmico. E aqui, gente, tem a equação chave que todo mundo precisa saber, que é o U-RI. Como é? Olha só, a tensão é um sorriso, né? Sorrindo, é um U. O U, ele ri. O U, ele ri. O que é? Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Olha só. Então, se a tensão aumenta, eu vou ter uma maior passagem de elétrons. Tensão aumenta, corrente aumenta também. Mas e se eu diminuir, né? Se eu diminuir a tensão baixinha, por exemplo, uma pilha, né? Corrente elétrica também vai diminuir. Tudo bem?
E a resistência? A resistência, nesse caso, na primeira lei de Ohm, ela é constante. Ela vai ter sempre o mesmo valor aqui, certo? Então, gente, outra coisa. Se eu quiser fazer uma análise diferente, eu posso analisar, por exemplo, a tensão constante. Significa, agora a gente vai ter uma proporção diferente aqui. Eu vou até reescrever a frase, a equação, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha aqui. Aqui, em cima, eu falei que a resistência era constante. Então, a gente tinha U variando e I variando também. Se eu considerar que a tensão vai ser constante, a gente tem uma outra relação. A relação de quanto maior a resistência, então, maior a resistência, vai resistir mais a corrente, né? Então, a corrente vai ser menor. Quanto maior a resistência, ou seja, a gente pode imaginar que é uma pessoa super forte e aí vem, sabe, numa guerra vem os soldados e aí vai passar menos. Então, ó, quanto maior a resistência, os soldadinhos, ó, menos vão passar. E aqui, o contrário também, quanto menor a resistência baixinha, não tem resistência, passa um monte de elétron. Tudo bem? São essas relações que nós temos. Sabendo disso, então, a gente consegue fazer muita coisa na eletrodinâmica. Você já sabe o que é corrente, fazendo uma recapitulação rápida, você já sabe o que é corrente. Corrente é fluxo, movimento de elétrons. Elétrons são cargas, certo? Cargas negativas, que elas vão fluir melhor em um fio condutor, em um material condutor, como, por exemplo, o cobre, que é usado muito nos circuitos. Para essa corrente existir, nós precisamos da tensão, da DDP, diferença de potencial, tensão, voltagem, tudo significa a mesma coisa. Se não tiver essa tensão, porque a tensão é ela que empurra, ela que impulsiona o elétron. Se não tiver tensão, não tem como ter corrente elétrica. Então, a corrente depende da existência da tensão, mas a tensão não depende da corrente, ok? E quem é que dá choque? Quando você leva choque, o que é? É a tensão ou é a corrente? O que efetivamente dá choque é a corrente, passagem de elétrons. Você recebe muito elétrons, você vai levar um choque. O que nós temos também? Resistência elétrica. Vai resistir à passagem dos elétrons. Qual é o objetivo da gente ter? Por que se tem um resistor no circuito? Lembra sempre do chuveiro elétrico. O resistor, ele vai esquentar. Então, por que ele está esquentando? Porque os elétrons estão ficando nele, parte está conseguindo passar, parte está ficando, ele esquenta bastante e aí transforma energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? A gente vai agora resolver uma questão do Enem sobre isso que eu acabei de passar. Vamos lá, então? Vamos lá, então. E, gente, olha só, já dá para ver a carinha da questão, né? Tem bastante número, bastante informação, mas vamos lá. Olha, carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são, olha aí, gente, carregador, entrada, AC. A gente não viu isso ainda, mas ó, isso aqui é uma informação que, mesmo você não sabendo direito o significado, você vai conseguir resolver essa questão se você souber disso que eu coloquei no quadro. Mas AC é corrente alternada, tá bom? Que vai de 100 a 240 entrada. AC 100 de 240 volts. 200 miliamperes, corrente. 50 e 60 Hz é a frequência de saída de corrente contínua. 5 volts e 1000 miliamperes. Vamos lá, eu vou ler de novo aqui as informações, ó. Corrente alternada é a entrada. De 100 a 240 volts, 200 miliamperes, de 50 a 60 Hz. Tudo isso aqui, ó,
é o que está entrando, vamos supor, ali no circuito, né? No caso, está entrando ali na bateria. Aqui do outro lado, aqui, mais para o final, a gente tem a saída. O que vai sair, então, para carregar ali? Vai sair 50 volts e 1000 miliamperes de corrente contínua. A bateria recarregável, ela tem 1,5 volts e 4.000 miliampere-hora. Olha só, miliampere-hora, vamos pensar o que é isso. Muita informação, mas vamos lá. Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora é... Temos aí as opções 1,1 sobre 6, 5 sobre 6, 4, 6 e 8. As opções. Vamos aqui para o quadro, porque eu vou organizar essas informações para vocês verem como interpretar isso aqui. Eu vou apagar o quadro. E eu vou colocar as informações aqui. O que é entrada, o que é saída, quais são as informações que ele deu pra gente, o que a gente vai usar. Muita informação. Ele falou pra gente de entrada. Vamos colocar a entrada. As informações que ele deu foi entrada é de corrente alternada e ele fala que é de 100 a 240 volts. Ele falou pra gente também que a corrente aqui é de 200 miliampere e ele deu também a frequência que é de 50 a 60 Hz. Calma, que eu vou explicar isso aqui. Saída. A informação que ele deu pra gente de saída é corrente contínua, que é DC, 5 volts e 1000 miliampere. Então, ó, 1000 miliampere. E aí ele tá falando depois da bateria. Bateria recarregável, viu? Bateria recarregável, que tem 1,5 volts e capacidade de 4.000 miliampere-hora. É isso? Bom, vamos lá. Agora a gente vai organizar essas informações. Ele está pedindo o tempo para carregar essa bateria. Então, o que ele quer, no final das contas, é o ΔT, é o tempo. Quanto tempo leva para carregar essa bateria? Gente, essa é a bateria móvel, sabe? Aquela bateria que a gente leva para poder carregar o celular quando está na rua, quando está na praia, tudo bem? Carregador portátil. Então, olha só, o carregador portátil, ele precisa ser carregado, né? Faz sentido? Porque senão, se você for carregar no meio da rua, na praia, e você tá com a bateria descarregada, você não consegue carregar seu celular. Só que para carregar essa bateria, você vai ligar, vai plugar ela em uma tomada. Tudo bem? Então, a gente tem entrada e saída. O que é entrada e saída? O que entra na bateria, o que vai entrar, o que ela suporta e o que ela vai fornecer. Entrada, saída. Todos os eletrônicos, tudo que tem, que usa eletricidade, tem o valor de entrada e o valor de saída. E aí na entrada é de 100 a 240 volts. Faz sentido porque a tomada da sua casa, da minha casa, o que a gente tem normalmente aqui no Brasil, é de 127 volts a 220 volts. Então tá dentro dessa margem. Isso é o que vai ali na tomada. Tudo bem? 200 miliampere, esse mili, tá? Ele vai ser uma notação científica que é vezes 10 elevado a menos 3. A unidade de corrente mesmo é o A.
Então, aqui a tensão é a voltagem da tomada e aqui a corrente. Isso aqui a gente não vai usar, mas é bom saber. A frequência que a gente tem no Brasil, frequência, é de 60 Hz. Mas esse aparelho, ele pode ser usado na frequência de 50 a 100. Na Europa, por exemplo, é 50 Hz. Informação aí de graça aí para vocês. 50 Hz na Europa, 60 Hz aqui no Brasil. A saída, ou seja, o que vai sair ali da bateria vai ser uma corrente contínua de 5 volts. A tensão da bateria é de 5 volts. E a corrente vai ser de 1000 miliampere, tá? Então aqui, ó, as informações da bateria. Ela é 1,5 volts, 4.000 mAh para poder carregar ela. Tudo bem? E aí ele fala, quanto tempo então a gente vai levar para carregar essa bateria? Gente, eu tenho tensão, eu tenho... Quem é esse cara? Quem é? Vamos lá. Começando a resolver agora. 4.000 mAh. Atenção, a questão está pedindo tempo em horas. E a unidade que ele deu pra gente também está em hora. Aqui, ó. Certo? Vamos colocar a equação? A equação que nós vimos é I é igual a Q sobre ΔT. Essa é a equação da corrente. Se eu isolar aqui miliampere hora, se eu isolar a carga, olha o que acontece. Q é igual I, só troquei de lugar, e o ΔT que estava dividindo passou multiplicando. Sabe o que eu tenho aqui? A corrente, que está em miliampere, e o tempo, que está em hora. Então, quem é esse cara? Esse cara é a carga. Tudo bem? Deu para entender? Eu peguei a equação da corrente, isolei a carga, então ficou carga igual a I multiplicado por ΔT, porque ele estava dividindo, e nós já sabemos as unidades de medida. A corrente é em ampere, mas aqui está em miliampere, e o tempo é em segundos, mas aqui a gente está usando hora. Miliampere hora é a carga, portanto, essa informação que ele deu para a gente é da carga. Bom, mas agora ele está pedindo o tempo para carregar, né, essa bateria. Vou fazer o seguinte, vou substituir as informações agora. Ele quer achar o ΔT. Vou isolar aqui agora o ΔT. ΔT passa aqui para cima e o I passa aqui para baixo. Ó, a gente faz uma troca, tá vendo? Por quê? Porque ele está me pedindo tempo. Show? Mas quem é a carga? A carga é 4.000. E quem é a corrente? Qual é a corrente que vai carregar esse cara? Entrada ou saída? A gente está falando ali do que é necessário, tá? A gente vai conectar a bateria na tomada, vai ter uma saída e uma entrada, tá? Ou entrada e saída. Mas qual é a que a gente vai utilizar para carregar a bateria? Gente, olha só, presta atenção. A entrada é muito alta. A entrada é a corrente da nossa casa, tá? Então, na nossa casa, a gente tem uma corrente altíssima, tá? E a gente tem uma tensão altíssima e a gente tem uma corrente aqui de 200 miliampere. Perdão, tensão e a corrente. Quando chega na bateria, essa tensão diminui. E a gente vai ter essa corrente. Isso é o que vai carregar a nossa bateria. Porque isso aqui é a da casa.
Isso aqui é o que vai para a bateria. Então você tem que saber o que é entrada e o que é saída. A entrada é o que a gente tem na fiação da nossa casa e a saída é o que a gente tem nos nossos aparelhos. Então, o que nós vamos usar como corrente é o 1000 mA. Então, aqui, ó, 1000. E agora tá fácil. Quanto é 4.000 dividido para 1000? 4.000 dividido para 1000 dá 4 o quê? Hora. Tá tudo em hora, tá tudo certo. Deixa em hora mesmo, porque a resposta vai ser em horas. Recapitulando, então, ele deu um monte de informação pra gente e, basicamente, a gente não vai utilizar todas. Mas o que que você tem que saber? Você tem que saber as unidades de medida, volts é tensão, ampere é corrente, o hertz aqui, ele não vai fazer diferença pra gente, é só mais uma informação que a questão jogou para você. 5 volts é tensão, volts, ampere, corrente. Entrada é o que a gente tem na nossa casa. Saída é o que a gente tem nos aparelhos. E aqui as informações da bateria, correto? Então essa aqui foi uma questão do Enem, mediana. Não é uma questão tão tranquila assim, porque tem muita informação. Mas a resolução dela é só uma equação. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos ver se tem a nossa resposta? Nós chegamos em 4 horas. 4 horas, letra C, galera. Olha aí, ó. Letra C, 4 horas. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui para a última questão, para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Então, a gente tem uma questão de resistência. Olha aí, gente, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Resistor ôhmico, galera, a gente viu isso. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O gráfico está aí do lado. E o que a questão quer da gente, ó? O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Gente, aqui, vamos só analisar esse gráfico antes de eu ir para o quadro, mas essa questão é muito simples. Ele já falou pra gente que é um resistor ôhmico, e a maioria dos resistores, eles vão ser ôhmicos, a maioria das questões usam resistor ôhmico, então a gente sempre vai ter esse padrão aqui de gráfico linear. E a gente tem, no eixo vertical, a gente tem a corrente e embaixo a gente tem a diferença de potencial, beleza? E aí ele fala assim, ó, qual é a resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia? Gente, a resistência, lembra o que eu falei para vocês? É justamente a linha, tá? É a reta, na verdade, que tem uma certa inclinação. E então, se a gente tem o valor da corrente e a gente tem o valor da tensão, a gente consegue achar a resistência. Vamos para o quadro? Qual é a equação que a gente usa para calcular um resistor ôhmico? É a mais fácil de todas, eu vou apagar essas informações, tá? Resistor ôhmico é aquele resistor que tem um valor constante, né? Ele vai seguir uma constância ali, uma reta. Então, a gente tem uma equação para resistor ôhmico, que é a primeira lei de Ohm, né? Então, olha só, primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? É o U, é um sorriso que ri. Só que a gente quer saber o valor da resistência, né? Então eu vou isolar o R. R é igual a U. O I que está multiplicando passa dividindo. Se você olhar para o gráfico, põe um gráfico na tela para mim, por favor. Show!
Se você olhar para o gráfico, a gente tem valores aí na tabela e a gente pode pegar qualquer um, desde que a gente pegue na linha certa. Olha, a gente tem na coluna da corrente 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo, a gente tem 5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. A gente tem que seguir a proporção, tá, galera? Então, todos esses pontinhos que estão na reta, eles têm uma correspondência. Se eu pegar o primeiro valor para a corrente, a gente tem o 1. E ele corresponde à diferença de potencial 0,5, ok? Você poderia pegar qualquer outro valor, mas eu vou escolher pegar o 1 e o 0,5. Então, o 1, ele vai ser a minha corrente, certo? E o 0,5, quer dizer, o 1 vai ser minha corrente e o 0,5 vai ser a minha diferença de potencial, a minha tensão. Então, olha só, 0,5, correto? Dividido para 1. Tem um detalhe aí muito importante que você não pode deixar passar. Se você olhar bem para o valor da corrente, você vai ver que tem corrente e entre parênteses tem 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai ter, então, aqui, ó, 10 elevado a menos 6. Isso é importante, porque senão você pode errar a questão, tá? Então, a gente consegue calcular a resistência. Vou puxar uma setinha para cá. Olha só, resistência, para facilitar a conta, eu vou tirar o 0,5. O 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? Então, eu vou colocar 1 sobre 2, dividido, perdão, eu coloquei muito em cima aqui, gente, perdão. Só apagar aqui. R é igual a 1 sobre 2, que é o 0,5, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem? O que a gente sabe? Embaixo desse 1 vezes 10 elevado a menos 6, tem um número 1, que ele geralmente não aparece, ele não precisa aparecer. Mas a gente coloca ele só para a gente conseguir visualizar a regra matemática que a gente usa para divisão de fração. Para divisão de fração, a gente repete o número de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, se eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1, eu vou inverter. Vem 1 aqui para cima e eu continuo com 1 vezes 10 elevado a menos 6 aqui embaixo. Tá bom? Agora, a gente pode resolver isso aqui. Tem gente que já fez de cabeça, porque estava fácil desde o início, né? Mas aqui, seguindo passo a passo, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Bom, gente, 1 vezes 10 elevado a menos 6, a gente faz o seguinte. Para ficar coerente, a gente tem que pegar e transformar, porque a gente não tem essa resposta, nem algo parecido, e a gente também ainda não terminou porque tem uma informação muito importante na questão, a gente tem que deixar de acordo com o gabarito, tá? E o gabarito a gente não tem nada próximo de uma fração. E tem a informação, se você voltar aí no texto, pode voltar no texto para mim, por favor? Lá em cima tem dizendo assim, ó, quando um polímero semicondutor tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Gente, essa era a informação-chave da questão. Por quê? Porque essa resistência, como ele fala ali no final, o valor da resistência elétrica da polianilina está ali exatamente sendo quadruplicada porque está nessa alta concentração de amônia. Então, o que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que multiplicar por 4. Então, agora eu vou ter 4 vezes 1 sobre 10 elevado a menos 6. Tudo bem? Então, agora, 4
Opa! Perdão, gente, eu fiz aqui besteira. Esqueci do 2, gente. 2 vezes 10 a menos 6. Perdão, eu tinha esquecido de colocar o 2 aqui embaixo. Então, agora, a gente vai ter 4 dividido por 2 dá 2, vezes o 10 menos 6 que está embaixo, a regra matemática diz que ele tem que subir. E quando ele sobe com valor positivo. Estava negativo, subiu positivo. Tudo bem? Então, qual é a unidade de resistência? Ohm. Será que tem essa resposta no nosso gabarito? Vamos olhar? Nossa resposta deu 2 vezes 10 elevado a 6. Uma atenção aqui, você já viu que tem a resposta, né? Letra E. Olha só, gente, se a gente tivesse parado antes de multiplicar por 4, se você não tivesse prestado atenção no texto que fala que a resistência é quadruplicada, você ia acabar marcando a alternativa que leva a 5, né? 5 vezes 10 elevado a 5, ou algo próximo a disso, como o 0,5, você poderia se confundir e marcar a letra A também. Então, tem que ter cuidado, porque na resolução da questão, quando você chega na metade dela, você já acha que tem a resposta, porque você chegou na resposta parecida, só que não tinha terminado. A gente tinha que multiplicar por 4. Então, agora sim, deu o valor certo, que é 2 vezes 10 elevado a 6. Então, muito atenção com os enunciados também das questões, porque às vezes tem essas pegadinhas que a gente acaba caindo. Então, você tem que estar ali atento com a sua caneta, circulando toda a informação importante da questão para você não se perder, tá bom? Gente, por hoje é só. A gente se encontra mais vezes para a aula de eletrodinâmica ainda, mas se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Tchau, tchau!